Começar falando do Bahia, que chegou à 8ª derrota na Série A, retrospecto muito ruim. Agora são 6 jogos sem vencer e apenas um triunfo nos últimos 15 jogos. O Furacão nem precisou fazer muita força para vencer o time de Renato Paiva. Com 2 bolas cruzadas na área, Vitor Roque, completamente livre, abriu o placar para os donos da casa. Em seguida, Eric fez o segundo da equipe paranaense. O Bahia pouco criou. Quem muito trabalhou na partida foi o goleiro Marcos Felipe, que, diferente de Renato Paiva, conseguiu realizar milagres. São 7 meses de trabalho, um mês de pré-época, pré-temporada com 3 ou 4 reforços, com os reforços a chegarem, com um elenco completamente novo e eu não faço milagres. O treinador se esquivou da responsabilidade. E o Renato Paiva não é o problema. Repito, quando o Renato Paiva for o problema, o Renato Paiva vai dizer: o Renato Paiva não é o problema, apesar de muitas pessoas quererem entender que o Renato Paiva é o problema, mas não é. Se o Renato Paiva fosse o problema, a equipa não jogava tão bem. Problema ou não, o Bahia do Mister acumula agora 13 pontos de 45 disputados, um aproveitamento de 28%, e segue próximo à zona de rebaixamento. Eu fico aqui pensando como é que o Renato Paiva não é o problema, né? Porque é uma declaração que repercute mal até dentro do clube, né? Eu não sou o problema são os jogadores. Como é que pode? Faz uma grande exibição no primeiro tempo do Campeonato Brasileiro, dentro de casa contra o Grêmio. Foi um primeiro tempo muito bom. Faz um jogo lá fora pela Copa do Brasil, o segundo jogo contra o Grêmio, de muita competitividade, de não aceitar o empate, de ir para cima para tentar classificar no tempo normal e não consegue repetir isso no jogo seguinte. É uma coisa que preocupa, é uma coisa que chega a deixar preocupado o torcedor, tanto abrir os olhos para o padrão tático, que os jogadores não conseguem cumprir ou repetir um bom jogo na sequência. Então não é só culpa dos jogadores, tá, Paiva? A culpa também está no treinador, você não pode se eximir de culpa em relação a tudo isso, né, Ju? Não dá, e assim, a gente tem que entender o Bahia como um todo, como você falou, né? Se os jogadores são um problema, então há de se entender que toda a formulação do elenco passou por problemas que ainda não estão conseguindo ser solucionados, né? Vamos só pontuar que a janela está aberta e quantas contratações o Bahia já anunciou? Quantos reforços o Bahia está trazendo? Parece que o Bahia está meio que dormindo no ponto, ou então não está levando em consideração de que outras equipes que estão também em situação mais complicada na tabela, como o próprio Bahia, estão se reforçando e estão tentando correr atrás desse prejuízo, porque é um prejuízo muito grande. O Bahia tem 28% de aproveitamento nessa Série A, é muito pouco, muito pouco.